Ah, que legal, importante isso. E vamos dar uma pincelada das características dos temperamentos, porque às vezes a gente tá falando e a pessoa não sabe as características, né? Então, assim, quais as características do sanguíneo? Porque às vezes você escutando, você vai saber olhar o teu companheiro, teus filhos, vai falar, nossa, então por isso que ele é assim, por isso que ele é assado. Então, vamos nas características. Então, vamos começar falando dos fleumáticos. Eu sou fleumática, vou falar um pouquinho do meu temperamento. Fleumático é aquela pessoa calma, tranquila, gosta de estabilidade, de segurança. Ele é uma pessoa que ele não gosta de conflito, então ele é a pessoa da paz e do amor. O que a gente sempre fala? Qual que é o maior medo de cada temperamento? O maior medo do fleumático é perder a harmonia e a paz. Então, ele faz tudo para manter a paz ali dentro do ambiente que ele está inserido. E o que isso acarreta para ele muitas vezes, né? Ele não sabe colocar limite nas pessoas, ele não sabe falar não, porque ele faz tudo para manter a paz a qualquer custo, mas ele acaba criando um conflito interno muitas vezes dentro dele. Então, ele é essa pessoa que ele gosta de paz e harmonia, mas que ele precisa aprender a se posicionar. Depois do fleumático, que é um perfil frio, a gente tem outro perfil frio, que é o melancólico. Então, o melancólico é aquela pessoa que ele gosta de fazer as coisas de forma metódica, ele é muito organizado, ele é muito cuidadoso, detalhista com as coisas, muitas vezes até perfeccionista ali, e ele gosta muito dessa organização. E o maior medo do melancólico é fazer errado. Então, ele faz tudo para fazer as coisas perfeito e certo ali, porque ele não gosta de fazer as coisas errado. Mas o que isso acarreta para ele muitas vezes, né? Muitas vezes ele procrastina muito para começar alguma coisa porque ele quer fazer perfeito. E não existe essa perfeição, muitas vezes, que ele espera, né? Mas ele é um perfil muito bom para essa parte de organização, de detalhismo. Ele é um dos melhores perfis que existem. O melancólico é aquele que guarda tudo para si? Ele guarda tudo, todos os sentimentos? O elemento dele é a terra, né? Igual eu falei. Então, a terra, se você jogar água nela, ela vai absorver. Então, ela absorve mesmo todas as coisas. Então, o melancólico é aquele que absorve. Então, se você fizer uma coisa para ele hoje, ele tem eu falo que ele tem um arquivo dentro da mente dele, que daqui 50 anos ele lembra com riqueza de detalhes, a roupa que você estava usando, o que você falou para ele, do jeito que você falou para ele. Então, sim, ele é um perfil que ele absorve muito. Ele também absorve muito as emoções das outras pessoas, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com essa questão de absorver, de separar o que é do outro e o que é dele. Mas ele, sim, absorve bastante coisa. Depois do melancólico, a gente tem os sanguíneos. Qual que é a característica dos sanguíneos? Sanguíneos são aquelas pessoas... Eu adoro sanguíneos. Gente, olha que legal. Eu sou sanguínea, então vejam aí pelas características. Sanguíneo, ele é comunicativo, ele é otimista, ele é aquela pessoa que ele sempre tá vendo o copo meio cheio ali, só que muitas vezes ele fantasia muitas coisas, né? Porque às vezes o copo tá meio vazio, mas ele tá sempre vendo o copo meio cheio, mas ele é uma pessoa muito sociável, ele é aquela pessoa para fazer conexão, para fazer network. Eu falo que o sanguíneo é aquele que você conhece ele em 5 minutos e você virou amigo de infância dele. Porque ele tem muito essa facilidade de se conectar com as pessoas. Mas ele também, muitas vezes, ele fala demais, né? Se ele não está trabalhado no perfil dele. E isso, às vezes, acaba acarretando alguns problemas para ele, porque ele, às vezes, abre demais a vida dele, ele se expõe demais ali. Porque qual que é o maior medo dos sanguíneos? É ser rejeitado. Então, ele faz tudo para ser aceito. Então, ele quer ser legal, ele quer agradar todo mundo, ele quer fazer essa meio campo com todo mundo, só que isso às vezes é muito pesado para ele, porque às vezes ele também não consegue, às vezes, pôr muito limite nas pessoas, porque ele quer ser aceito, ele tem esse medo de ser rejeitado. Tudo isso, né, quando ele tá num perfil não tratado ali dele, mas quando ele é tratado, ele consegue lidar com isso um pouco melhor. Mas ele é um perfil ótimo para networking, para comunicação, para oratória. Então, os artistas têm muitos sanguíneos aí. E o nosso último perfil colérico, da nossa amiga Rosângela aqui. O colérico é aquele que ele é um líder nato, ele é empreendedor, ele é visionário, ele gosta de comandar, ele não tem medo, ele é um perfil muito corajoso, só que ele é o fogo, né? Então ele pode ser uma fogueira ali que aquece, ou ele pode ser um incêndio florestal, se ele não tiver muito bem trabalhado ali no perfil dele. Só que ele é um perfil maravilhoso eu até brinco com os coléricos, que às vezes os coléricos é meio difícil de compreender eles. Por quê? Porque eles são muito intensos. E eles acham que eles estão sendo de boa com a gente, mas eles estão, assim, aquele incêndio florestal, colocando fogo em tudo e estão achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Quando você começa a entender isso do colérico, você consegue lidar melhor com ele, porque aí você consegue entender que não é pessoal,
com você, o jeito mesmo. Tem até um memezinho que eu vi outro dia, que o colérico tem aquele dinossaurinho do Barney. Como o colérico acha que ele está falando? Aí vem o Barney, todo fofinho, assim, né? É. Como as pessoas estão ouvindo o que ele tá falando. Aí vem aquele Tiranossauro Rex devorando tudo. Porque pra ele tá sendo aquele dinossauro fofinho. Mas pras outras pessoas, ele tá, tipo, estrangulando, tá acabando com elas. Mas aí você vai entendendo isso e vai ficando muito mais fácil de você conviver. Porque o colérico, pra você ter projeto com ele pra executar, não tem perfil melhor do que aquele ali. Só que qual que é o medo do colérico? O medo dele é perder controle e autonomia. Então, ele faz tudo para controlar as coisas. E aí, a gente sabe que quanto mais a gente controla, mais descontrolado fica o negócio. Então, ele precisa desenvolver e trabalhar essa habilidade de soltar um pouco o controle e confiar mais nas coisas, que as coisas vão fluir ali. Então, esse é um pouco das características de cada perfil. Interessante, eu percebi que nos 4 temperamentos, você falou sobre o limite. Por exemplo, no fleumático, ele não, para manter a paz, ele acaba não colocando limite em situações ou pessoas. Então, às vezes, eu não sei, eu percebo que parece que talvez isso fique pesado para as pessoas, a falta de limite ou o excesso de limite. Então, o sanguíneo, por exemplo, então ele quer agradar todo mundo, né? Então, tem aquele limite e acaba também se sobrecarregando, ficando pesado para as pessoas, né? Essa questão do limite é importante em todos os temperamentos, né? De formas diferentes, situações diferentes, mas o limite, eu percebo que é algo que a pessoa tem que realmente estudar, saber o temperamento dela, ter um acompanhamento, porque estudar e saber o temperamento é um acompanhamento com terapia, por exemplo, para entender certinho como que ela vive bem em sociedade e as pessoas entendam também. É importante a gente entender que cada temperamento tem um ponto principal de domínio próprio ali. Então, cada um precisa dominar uma característica. Então, por exemplo, o fleumático, o domínio próprio dele tá em conseguir se posicionar, em conseguir entender que, às vezes, ele vai precisar entrar em conflito. Que entrar em conflito não significa necessariamente perder a paz. Muitas vezes é necessário entrar num conflito para conseguir a paz que ele tanto almeja. Então, o domínio próprio para um fleumático é se posicionar e colocar limite nas pessoas. Diferente, por exemplo, do domínio próprio para um colérico. O domínio próprio para o colérico não é, muitas vezes, colocar limite nas pessoas, porque ele consegue colocar esse limite. O domínio próprio dele é ele não perder o controle, ele conseguir não explodir, ele conseguir controlar a raiva dele. Esse é o domínio próprio para o colérico. E é muito difícil. O domínio próprio para um sanguíneo é não tentar agradar todo mundo, é entender que ele já é aceito, que ele não precisa ajudar todo mundo, fazer as coisas, ser o legal com todo mundo para ser aceito. Ele entender que ele já é aceito, então ele precisa dominar isso, essa questão da rejeição dentro do perfil dele. E o melancólico, o que ele precisa dominar? Essa questão do perfeccionismo, ele entender que ele vai precisar fazer, e muitas vezes ao longo do caminho ele vai errar sim, mas que esse erro vai aperfeiçoando ele, que não adianta ele ficar esperando o momento perfeito para conseguir fazer as coisas. Então, o domínio próprio dele, do melancólico, é entrar em ação com as ferramentas que ele tem ali naquele momento, e não ficar esperando esse momento perfeito e se permitir errar, porque ele muitas vezes não se permite errar. Então, a gente vai entendendo ali os principais pontos de melhoria de cada temperamento e a gente vai trabalhando para a pessoa desenvolver isso, porque não é um passe de mágica, né? Se tivesse um botão e a gente apertasse isso e a pessoa mudasse isso nela, mas não é assim que funciona. Exige autoconhecimento, exige o temperamento. Ele é uma das primeiras camadas, mas a gente tem a nossa personalidade, a gente tem os nossos traumas familiares, a gente tem a nossa história familiar. Tudo isso vai influenciando na construção de quem a gente é. E a gente precisa se conhecer para a gente conseguir entender os principais pontos de melhoria que a gente tem que fazer dentro da nossa vida ali. E a gente consegue transitar entre os temperamentos. Eu sou sanguínea, mas você acha que eu quero melhorar, ser uma pessoa mais calma, tranquila. Dá para eu ir para o fleumático ou eu sempre vou ser sanguínea? O que eu falo, né? Que a gente precisa, primeira coisa, se aceitar como a gente é. Porque o que eu vejo muitas vezes? A pessoa que queria ser diferente do que ela é. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar nessa questão do autoconhecimento é eu entender que eu sou assim. Que esse é o meu perfil, essa é a minha essência. Eu posso, sim, trabalhar habilidades de outros perfis em determinadas tarefas ali, desenvolvendo o que a gente chama de elasticidade. Sim, só que isso precisa ser por um curto
período de tempo. E o que a gente precisa entender? Por exemplo, um sanguíneo, ele é super expressivo, ele é comunicativo, ele gosta de conversar, ele gosta de sair, ele gosta de vida social. Ele vai conseguir ser igual um fleumático, que é mais introspectivo, que gosta de ficar em casa, que... Ele pode até desenvolver essa habilidade, mas eu falo que ele vai desenvolver essa habilidade para passar de ano. Mas isso nunca vai ser a melhor habilidade dele, mas ele pode, sim, com a maturidade, desenvolver as habilidades de outros perfis, mas entendendo que tem um limite ali, que a gente não adianta esperar de um sanguíneo que ele vai virar um fleumático, porque é completamente, né, fora da essência dele ali. Então, entendendo esse limite, é possível, sim, sem desgastar a pessoa, porque muitas vezes querer mudar acaba trazendo um desgaste, uma elasticidade. O elástico, se você pegar e puxar demais ele vai estourar uma hora. Então, é uma flexibilidade em determinadas situações. Em determinados pontos. Interessante.